Olá, somos o É Dia de Pediatra e estamos aqui com mais um podcast. Meu nome é Bárbara Figueiredo e junto com a Amanda vamos começar agora um tema que eu acho que é um tema que vai ser do agrado de praticamente todo mundo, que é brincar. A gente teve um podcast anterior sobre o uso de telas e a gente falou bastante, discutiu, debateu sobre tentar reduzir esse número de horas, na tela. E aí agora a gente pensou, por que não fazer um podcast dando alternativas? E qual a melhor alternativa para uma criança se não brincar? E aí, durante o podcast anterior, a gente lançou algumas coisas, falou alguns conceitos, alguns termos. Dentre eles, a Amanda frisou sobre a brincadeira não estruturada. Mas o que será que é isso de brincadeira não estruturada? Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Amanda Pereira falando com vocês. E aí, Bárbara trouxe pra gente a lembrança do que a gente falou no podcast passado, sobre o conceito de brincadeira não estruturada. Alguém chegou a ter curiosidade de pesquisar sobre isso, deve ter tentado chegar nesse conceito. Mas aqui vamos trazer pra gente o que é importante desse conceito. Então, a brincadeira não estruturada é aquela brincadeira que vai ser feita ou com brinquedos ou com situações que não necessariamente vão ter o significado denotativo do objeto. O que é denotativo? É o significado real, o significado literal. Digamos, um carrinho, ele só funciona como carrinho. Não, na brincadeira não estruturada, um carrinho ele pode ser qualquer coisa. Assim como objetos que não têm uma função definida, um pedaço de madeira, um pano, uma bolinha de meia, podem ser usadas também com o significado que a criança, que o cuidador, que quem estiver brincando com a criança quiser para aquele momento. Então, a brincadeira não estruturada, na verdade, tem muito a ver com o significado que os objetos e que as ações têm. Já a brincadeira estruturada é uma brincadeira que a gente já começa a usar esses objetos e já começa a usar as ações do cotidiano com seu significado. Então, no caso, um carrinho é um carrinho e está se direcionando a uma casinha. Já começa a ser uma brincadeira mais estruturada. E isso é importante saber isso é diferente. Isso é bem importante porque para cada faixa etária, para cada idade, o significado de um brinquedo ele vai começar a existir mais perto de sua forma literal quando a criança for crescendo. É por isso que a gente vê, às vezes, uma criança pequenininha que ganha um brinquedo, que é uma casa, ele não entende que aquilo é uma casa. Ele fica mexendo em tal parte do brinquedo, de forma, às vezes, repetitiva, e explorando o brinquedo inteiro, mas sem saber que o significado daquilo é uma casa. E aí, quando ele fica maior, ele já consegue fazer aquela associação, e aí o brinquedo passa a ser, de vez, uma casa. Então, a nossa ideia aqui é que vocês entendam esse conceito para que a gente não congele as brincadeiras, para que a gente amplie as nossas possibilidades com as crianças de todas as idades e as possibilidades dos usos dos brinquedos e também de objetos que não sejam brinquedos, como panelas, controles remotos, colher de pau, um sapato, várias coisas que a gente tem no nosso dia a dia em casa. Então, diante disso que a gente vê que brincar também é coisa séria, Mas de toda forma a gente tem que tentar desmistificar algumas coisas. E aí, qual que é a importância desse brincar? O brincar, ele faz parte, da vida da criança de uma forma completamente integrada. A gente sempre fala, a gente sempre ouve das escolas, dos pediatras, da família, que o trabalho da criança é brincar. E de fato, e para o corpo, o que a gente vê? Primeiro que a gente tira a criança do sedentarismo, coloca o corpo em movimento. E no momento que a gente coloca o corpo em movimento, a gente começa a oferecer à criança as possibilidades de desenvolvimento desse corpo. O brincar, principalmente esse brincar não estruturado, esse brincar livre, ele vai começar desde os primeiros meses de vida da criança e, obviamente, de acordo com cada momento, ele vai se modificando. E aí, para o corpo, que a gente vê é um desenvolvimento de toda a parte motora fina, motora grossa, que a gente sabe que para a criança, por exemplo, pegar um pano é diferente do que ela pegar um toquinho de madeira. Então, são algumas habilidades que ela vai precisar. E a partir do momento que a gente oferece essas oportunidades, a criança vai conseguindo. Primeiro ela pega o objeto, depois ela consegue transferir de uma mão para outra. Então, tudo isso, você coloca o corpo em movimento, você faz com que a criança se coloque desafios que vão levar a esse desenvolvimento motor. E junto com o corpo vem o desenvolvimento também da criança, os aspectos dos marcos. Não fica só nessa questão física,
Aí, quando Bárbara falou essa questão de pegar um paninho, por exemplo. Pegar um paninho, se pega às vezes com a mão inteira, já pegar um toquinho de madeira, talvez a criança tenha movimento de pinça necessário para esse momento. Então, vocês entendem que é uma criança que tem um pouco mais de habilidade, é uma criança um pouquinho maior. Isso é importante por quê? Porque o desenvolvimento ele também é muito influenciado pelas brincadeiras, pelo que a gente faz com a criança na infância precoce, né? O desenvolvimento motor, como a Bárbara falou, mas também o desenvolvimento psíquico, a criatividade, o conhecimento, a percepção do ambiente, a percepção sensorial, a percepção própria do corpo, a capacidade de reconhecer os limites físicos do corpo e os limites das capacidades que a criança tenha de habilidade mesmo motora. Então, isso tudo vai começar a ser percebido com o brincar. Como Bárbara disse, brincar é coisa séria e, na verdade, é uma coisa extremamente importante para que a gente tenha um desenvolvimento e um crescimento saudáveis das crianças. E diante de todas essas informações que a gente trouxe, a gente está dizendo aí que brincar é coisa séria, né? A gente não quer trazer uma sensação de peso, mas, na verdade, é para mostrar que, como é uma coisa tão importante, algumas pessoas pararam para estudar isso e existem teorias diversas sobre brincar e algumas teorias que a gente tem mais afeição, digamos, né, Bárbara? Isso. Existem vários teóricos e eu acredito que várias pessoas, inclusive atualmente estudando sobre isso também. A gente poderia citar alguns, a gente vai citar aqueles que a gente tem um pouquinho mais de familiaridade, como a Amanda disse, mas lembrando que a gente está fazendo aqui uma interpretação de alguns estudos que a gente fez. Obviamente que vão ter pessoas que estão se debruçando muito mais especificamente nessas teorias do que a gente, e se você que estiver nos ouvindo for alguma delas, vai ser ótimo a gente poder entrar em contato. O que a gente vai falar primeiro é sobre o brincar livre. O brincar livre, ele vem com a Amy Pickler, que ela foi e todo o trabalho dela foi numa instituição. Ela aplicou um pouco disso com a filha no ambiente familiar, mas a teoria desenvolvida do brincar livre foi feita dentro de uma instituição. Então é interessante, antes da gente aprofundar um pouco, a gente pensar que o brincar ele tem espaços diversos. A criança ela vai ter esse espaço do brincar no espaço domiciliar, no espaço escolar, no parque em frente de casa, com os amigos da vizinhança. Os pais vão estar presentes ou ausentes, outros cuidadores, né? E responsáveis pela criança também. Então a gente vê que o que a gente vai dizer aqui ele pode ser aplicado em vários locais. E aí, além disso, que a gente vai falar também um pouquinho é da pedagogia Waldorf. A pedagogia Waldorf, ela vem no começo do século XX com Rudolf Steiner, que colocou a antroposofia e, junto com outras pessoas, pegou um braço dentro da pedagogia e desenvolveu a pedagogia Waldorf. Os trabalhos da Amy Pickler, que é o Brincar Livre, foram da década de 70. Então, a gente vê momentos diferentes do século XX trazendo isso pra gente. O que a gente vê um pouco que tem até em comum nessas teorias? Eles falam muito do brincar como aquilo que vai levar a criança a desenvolver a autonomia. É muito interessante a gente pensar isso, né? Como assim o brincar vai levar a criança a desenvolver autonomia? Primeiramente, a criança ela tem que ter segurança e estar se sentindo bem acolhida para ela, inclusive, ser capaz desse movimento do brincar livre. Quando a gente fala brincadeira não estruturada, brincar livre, talvez um olhar um pouco superficial fique parecendo assim, deixa a criança lá e pronto. A gente vai precisar, principalmente nos primeiros meses de vida da criança, de ter sempre um apoio e um suporte e um olhar do cuidador que está com essa criança. Mas, por outro lado, a gente não precisa fazer interferências diretas em como a criança consegue entender esses objetos que estão ao redor dela. E isso é muito interessante, porque a criança vai se sentir tão acolhida, tão segura naquele momento, que ela consegue ter essa liberdade para poder explorar esse meio que está à volta dela. Então, o interessante é que tudo que eles falam que o brincar vai fazer com que a gente construa as bases da criança para ela conseguir ser livre e autônoma dentro da sociedade. Então, ela vai reproduzir situações do cotidiano. Vamos pensar, por exemplo, uma criança
um pouquinho maiorzinha, que já tem capacidade de andar, de pegar as coisas, ela de repente vai ver a mãe cuidando da casa, o pai fazendo a comida, aí ela de repente vai pegar o brinquedo dela aleatório, uma caixa, e vai fingir que aquilo ali é uma panela, aí vai imitar o pai cozinhando, vai pegar alguma coisa e vai fingir que é um pano, aí vai imitar a pessoa que tá limpando. Então tudo isso ela vai criar. Uma caixa vira uma panela, um paninho vira outras coisas, isso em todas as faixas etárias. E é interessante que quando a gente dá a oportunidade para a criança, ela consegue criar em cima daquilo. Na pedagogia Waldorf, inclusive, dentro da antroposofia, em alguns casos eles falam que a gente não deveria dar nem objetos que tenham rosto, que tenham expressões, porque a criança ela tem que criar em cima daquilo. Eu pego uma bola de lã com um paninho embaixo, então eu tenho uma cabeça e talvez um corpinho, mas eu não tenho um rosto. Será que aquele objeto tá feliz, tá triste? Isso daí não sei, quem vai ditar não sou eu, quem vai ditar é a criança naquela interação. Em algum momento talvez aquele novelinho de lã que serve como cabeça vai estar feliz. Pode ser que em alguns momentos esteja triste ou que esteja dormindo. Então, diferentemente dos brinquedos que a gente vê hoje em dia, que já tem rosto, já tem cor, já tem cheiro, eles cantam, eles apitam, eles fazem tudo que tem direito. Até cocô tem brinquedo que faz hoje em dia. Exatamente. É completo. A criança, ela não consegue, dentro daquilo ali, conceber coisas diferentes. Se eu tenho uma boneca com a cara escancarada, com um sorriso no rosto, um olhão arregalado, como é que eu vou dizer que essa boneca tá dormindo? Fica uma coisa um pouquinho difícil. Na pedagogia Waldorf, né, dentro dos autores de antroposofia, eles falam muito que bonecas que sorriem eternamente ou que falam, elas vão gerar imagens persistentes, imagens fixas, que são desprovidas de verdade e que congelam a fantasia da criança. Então, elas fazem com que a brincadeira de uma boneca sorrindo seja sempre feliz, mesmo que a criança não esteja num dia feliz. Então, isso é muito curioso, né? Talvez a gente nunca tenha parado para se perguntar se isso influencia, mas quando a gente lê e estuda, poxa vida, será que eu estou dando para a criança a imagem, a referência de que a gente tem que estar sorrindo e dizendo bom dia, como uma bonequinha o tempo inteiro? Todo. Sim, exatamente. E outra coisa que é bem interessante que eles colocam é que o brincar, ele tem que permitir que a criança faça conquistas. Se a gente oferece tudo pronto para essa criança, talvez ela não tenha a sensação da falta, que é o que leva a gente a buscar melhorias, e nem leva aquela sensação gostosa de conseguir ter realizado alguma coisa. Por exemplo, né, voltando àquelas experiências pessoais, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Mas quando o meu filho ganhou um brinquedo que ele ama, que é um carrinho com alguns cilindros coloridos, que são os toquinhos de madeira, que a minha amiga que deu sabe que ele adora, e inclusive ela pode dar de presente para quem ela quiser, que é certeza de sucesso. Ele inicialmente conseguia pegar um toquinho só. Ele levou semanas para conseguir pegar o segundo toquinho. E assim, não digo que foi fácil não, porque eu ficava lá me coçando, sentadinha assim, só observando. Ele tentava, aí caía, ele pegava um, caía o outro. Aí ele olhava, ele virava a mão do outro lado, botava pra cima e fazia coisa assim que eu ficava rindo por dentro, até ele finalmente conseguir pegar os dois toquinhos ao mesmo tempo. E tu sabe que agora ele esconde os toquinhos, né? Esconde. Um dia desse eu tava brincando com ele e um toquinho sumiu. E tipo, ele ficou super frustrado, porque eu acho que ele não lembrava onde ele tinha colocado o toquinho. E o toquinho, então agora ele já consegue, inclusive, colocar para longe e tornar interessante isso, né? Ele adquiriu essa capacidade, né, de achar interessante o toquinho sumir. Exato. Então você vê que o mesmo brinquedo em fases diferentes da vida, que isso é uma coisa muito interessante também, oferece possibilidades diversas. Aquilo que no começo, logo que ele ganhou, inicialmente ele não tinha nem interesse pelo brinquedo, aquilo não despertou absolutamente nada nele. Quando despertou, ele conseguia pegar um, agora consegue pegar dois, agora ele consegue esconder. Daqui a pouco ele vai conseguir encaixar. Então é o mesmo brinquedo passando por várias fases. E o interessante desse tipo de material, inclusive, que é uma coisa que a gente vai até falar um pouquinho adiante, é você ter essa flexibilidade. Eu estava lendo recentemente no site, inclusive do local que fizeram esse carrinho, e aí eles falam que bom é você poder deixar um brinquedo perdurar
por uma infância ou por infâncias, por gerações, porque esses brinquedos de madeira, de pano, de lã, em geral, eles têm uma tendência a uma durabilidade maior. E sem provocar coisas maléficas à criança, como, por exemplo, um plástico que começa a estragar, se deteriorar. Então, você consegue fazer com que esse mesmo brinquedo, ele passe por momentos diversos. E o interessante do brincar não estruturado é isso também. Uma das coisas que eu vi também, quando eu fui estudar o conceito de brincadeira não estruturada, é assim, eu fiquei perguntando, se eu estou dizendo que qualquer coisa pode ser brinquedo, talvez as pessoas que estejam ouvindo se perguntem, o que é adequado então? Eu vou dar uma colher de pau para um recém-nascido não, que é muito pequeno, mas eu vou dar uma colher de pau para um bebê de 3 meses, ou eu vou deixar para dar essa colher de pau para uma criança mais velha? E aí ele coloca assim, que brinquedo adequado é qualquer objeto que desperte atividade intensa, que desperte criatividade, que desperte uso da imaginação para construir a brincadeira. É como tu falasse, um paninho com a bolinha de lã pode ser um boneco, pode ser um cometa. Sim. Pode ter vários significados dependendo da criança que estiver usando aquele objeto, né? É verdade. E aí, diante disso, o que a gente tem que ver, de fato, é quais são esses objetos que talvez forneçam maiores possibilidades e também adequar essa faixa etária. E o que é mais interessante ainda, se a gente está dizendo que esse brincar não estruturado, ele leva, além do prazer puro e simples de brincar, que aí eu acho que não tem nem discussão para ninguém, mas leva a desenvolvimento neuropsicomotor, leva a criança a aprender coisas para a vida como frustração, vitória, dificuldades, superar os desafios. A gente está pensando o quê? Que é o brincar não estruturado, ele vai fazer com que a criança se depare com situações que não, obviamente, não são as situações reais do mundo adulto, por assim dizer, mas ela vai começar a adquirir habilidades para lidar ao longo da vida com todas essas capacidades que a gente precisa para poder lidar com as dificuldades mesmo, sabe? Então, eu acho que o principal desse brincar não estruturado é fornecer à criança um arsenal que ela vá construindo junto com a família para ter condições tanto de valores, quanto condições mesmo até de resiliência para poder enfrentar o que a vida vai oferecendo como obstáculo para ela. E assim, só para completar, a brincadeira não estruturada, ela pode até ser um pouco mesclada com a brincadeira estruturada. Por exemplo, quando Bárbara deu o exemplo de que uma criança pode imitar um pai cozinhando, fazendo de uma caixa uma panela. Ela está usando um objeto não estruturado para fazer algo que já tem um significado definido, que é cozinhar, para imitar algo. Então, a imitação, ela faz muito parte, né, do universo do brincar da criança. Quando a gente diz, essa criança só quer subir a escada mais alta, não tem nem idade para isso, mas na verdade aquilo é um desafio para a criança, né, subir naquele escorrego. Sim. Ela vê o pai e a mãe subindo com muita habilidade uma escada dentro de casa, então subir aquela escada do escorrego é uma grande conquista. Em vez da gente julgar, né, desça daí, menino, você vai cair, a gente tem que ir lá pro lado da criança, ajudar ela a subir, deixar a mão de apoio, não precisa nem segurar sempre, para que ela vá tentando e conseguindo essas conquistas, trabalhando a frustração e gerando resiliência na vida. E o que é mais interessante é isso, a nossa tendência imediata é falar, faz assim, calma, meu Deus, cuidado, vai cair. A gente tem sempre um freio. Uma antecipação, né? Isso, exatamente. E a gente, de repente, perde nisso essa possibilidade da criança enfrentar esses desafios, que talvez pra gente seja uma coisa boba, como, por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica é a descoberta da lei da gravidade. A criança pega, joga no chão, pega, joga no chão, pega, joga no chão. O pai já perdeu a paciência, a mãe já tá dizendo que a criança tá fazendo de propósito só pra poder aperrear o juízo, quando na verdade a criança tá aprendendo uma coisa que pra gente é óbvia, mas que pra gente não é. De repente, se ela jogar alguma vez o objeto ao invés de cair no chão, pode ser que ele voe. Como é que a gente vai saber se a gente não testar? E é interessante que a gente vive talvez numa sociedade tão científica, tão tecnológica, e o básico do que é a ciência, que é a experimentação, a gente está tentando tirar dessas crianças quando a gente obriga que elas façam sempre aquele mesmo rito e sequência de brincadeiras que na nossa cabeça seria o caminho que é o único e possível e correto.
Eu confesso que no dia que jogarem um brinquedo e ele voar, eu acho que eu saio correndo. Eu fico bem desafiada com essa situação. Mas, bom, a gente precisa trazer alguma coisa prática, né? A gente não pode passar aqui o podcast todo falando um bocado de teoria, quando brincar é uma coisa tão prática também na nossa vida. Então, pra gente não ficar dentro desse teórico, como é que a gente pode fazer? Uma coisa que eu gosto de usar bastante, um instrumento que eu uso muito, é a caderneta de saúde da criança. É o famoso cartão de vacina, mas que na verdade só tem 2 ou 3 páginas falando sobre vacinação e o resto é uma gama de informações sobre a saúde física, psíquica e espiritual da criança e da família. Então, é um instrumento que deve ser usado por todas as famílias, por todos os profissionais de saúde, com muita valorização desse material que o Ministério da Saúde tem pra gente. Quem quiser baixar a caderneta de saúde da criança, a gente vai colocar o link no Instagram, mas consegue também fácil no Google, é só colocar caderneta de saúde da criança. E aí na página 19 da edição de 2019, porque tem algumas outras edições, na página 19, a palavra brincar, ela aparece 9 vezes. Brincar, brinque, brincadeira, brinquedo. Esse contexto aparece 9 vezes numa única página da caderneta de saúde da criança. Então é aquilo que a gente disse, brincar é importante, brincar faz parte do desenvolvimento e brincar foi muito bem estudado e hoje em dia ele é usado como forma até de estímulo do desenvolvimento das crianças. Na caderneta tem algumas dicas do que é que a gente pode fazer em cada idade, mas uma coisa que é bem importante é sempre brinque, esteja presente, olhe para a criança, participe daquilo com a criança. A criança gosta de imitar, a criança gosta de ver o pai, a mãe e o cuidador felizes com ela naquele momento. Então, a presença da pessoa ali com a criança é bem importante nessa questão da brincadeira adequada para cada faixa etária, né? E a gente sabe que isso às vezes é difícil para os pais, né? A gente adulto é muito mais difícil na idade adulta que a gente consiga exercitar aquela questão de criatividade, aquela imaginação livre, aquela imaginação que o conceito não é fixo, mas que a gente pode flexibilizar o uso de cada coisa. E aí talvez a gente possa trazer algumas sugestões. Tu tens alguma sugestão assim imediata, Bárbara? Primeiro, eu acho que a gente tem que se despir um pouco desses nossos, talvez, preconceitos e tentar se jogar. Eu acho que a brincadeira, primeiro de tudo, é a gente ver o que está à nossa mão, à nossa disposição e o que a gente gosta. Por exemplo, lá em casa, a gente gosta muito de atividades assim mesmo, por exemplo, com garrafinhas, latas, e aí a gente normalmente deixa e vai vendo até onde ele vai seguindo. Tem uma brincadeira não estruturada, talvez, que eu vi em algum lugar, que ainda que você esteja no momento de cansaço, tem uma coisa que a criança adora, que é escalar. Então você pode ficar bem deitadinho e servir como obstáculo para parede de escalada para crianças que estão engatinhando. Outra coisa fantástica, maravilhosa, aproveitando os momentos juntos com a família, é o meio ambiente. É a gente ir para a natureza. A gente falou muito isso no podcast sobre telas. Eu acho que a gente tem que frisar sempre que possível que é o contato com a natureza. Gosta de praia? É praia. Vai comer areia, fazer castelo, se jogar no mar, beber água salgada. Aí lá em casa é assim, não pode comer com sal. Mas tá bebendo água do mar. Pode, essa água vale, do mar vale. pode. Então, assim, gosta de campo, é pé na areia mesmo. A criança é o máximo livre possível pra se entregar para aquele momento. E você junto, e você ali. Deixe ela te guiar, deixe um pouquinho que a criança te guie nesse momento, já que a gente quer controlar tudo sempre. Uma amiga minha que tem uma filhinha que tem 4 para 5 anos, ela me disse assim, eu perguntei para ela, como é que tu faz para ter criatividade há 4 anos? Ela disse, geralmente eu peço para ela propor a brincadeira. E aí ela me guia. E aí eu vou entrando no universo dela e daqui a poucos minutos eu já tô pronta para estar ali brincando com ela. Então talvez a gente precise confiar mais nas crianças, né? Ouvir. E perceber que elas têm a capacidade de guiar a gente para dentro disso. Então a nossa mensagem com tudo isso, na verdade, a gente tentou resumir, tá? Só aqui na mesa à nossa frente tem 5 livros. Então, não é tão fácil, não é tão simples, não é tão resumido. Mas a gente tentou resumir para trazer um pouquinho de sugestões para a vida do dia a dia de cada um que estiver ouvindo.
tanto profissionais de saúde quanto pai, mãe, cuidadores que estiverem nos escutando. O interessante é que, como a gente falou no começo, a gente está dizendo de diversos ambientes. A gente focou muito no ambiente familiar, né? Então, é bom também a gente destacar que, em algum momento, essa criança ela vai para outros ambientes que não sejam um ambiente familiar. Por mais que a gente queira a criança bem agarradinha com a gente tem que soltar ela para o mundo em algum momento. Então, o interessante é que muitas dessas propostas, elas são propostas que nascem no seio da parte pedagógica mesmo, pedagogia, escola, berçários. Então é interessante que a família, no momento de tomada de decisão, converse com os responsáveis na escola por essa parte mesmo das propostas pedagógicas, porque a gente sabe que a criança vai passar um bom tempo da vida dela nesse ambiente escolar. A gente quer que esse ambiente promova isso. É óbvio que isso não é só brincadeira não estruturada, não é dizendo que as outras coisas estão erradas, tudo vai ter sua hora e seu momento. A brincadeira não estruturada, ela é muito importante, principalmente nesses primeiros 7 anos de vida da criança. Quanto menor, mais necessário que a gente permita que a criança vá conquistando por si só os marcos, porque tem algumas coisas que a criança, se ela tiver todas as funções orgânicas preservadas, ela vai conseguir independentemente da gente forçar. A gente não precisa forçar que a criança ande, não precisa botar em andar já, não precisa ficar falando, não precisa nada disso. A criança tem essa capacidade e aí ela vai desenvolvendo. Então é importante que a gente dê as condições ambientes para que a criança possa tirar de dentro dela isso que ela já tem ali guardadinho. E aí conversar na escola, propor isso em casa, ver qual é essa nossa rede, porque o interessante também aqui é integrar primo junto, família, tios, avós, amigos, as pessoas que tiverem interessadas e dispostas nisso. Quanto mais a gente consegue colocar ambientes externos ou ambientes amplos com brincadeira não estruturada e pessoas juntos, dedicadas para aquele momento. A gente sabe que é muita correria, a gente não tem tempo para nada ultimamente, cada hora é uma coisa diferente na nossa cabeça, mas se a gente puder, o tempinho que a gente tem, se dedicar verdadeiramente para aquilo, a gente sabe que o retorno ele vai ser muito grande, talvez retorno que a gente não consiga mensurar inicialmente, mas talvez ali na frente, quando a gente vê que tudo deu certo, que criou crianças com liberdade, com autonomia, com valores e com confiança para lidar com o que a vida oferece, talvez a gente fique com o coração um pouquinho mais tranquilo. Esse é o melhor fruto colhido, eu acho, no fim de tudo, né? Então, se a gente puder deixar 2 palavras, aí vocês vão pegar 3, bem importantes. É o encorajamento para tentar, para arriscar, para buscar, para estar junto, para estar ali com a criança. Se despir dos preconceitos e de constrangimentos. Não precisa ter vergonha na frente da criança. A criança não está nem percebendo que a gente está envergonhado. Tenta, faz com que ela te guie e a partir dali vocês juntos vão construindo as brincadeiras. E a segunda palavra, que na verdade é uma expressão, por isso que eu disse que seriam 3, é a presença genuína. É isso que Bárbara falou. É que quando eu estou ali com a criança, por mais que eu só tenha 10 minutos, eu tô lá junto com a criança. Eu não tô usando o celular, eu não tô fazendo uma coisa minha, mas a criança tá vendo no meu olho que eu estou ali 100% entregue a ela, 100% dedicada a ela, 100% presente, né? E às vezes no meio da brincadeira aquilo é retribuído com um abraço, aquilo é retribuído com uma obrigada das crianças já verbais. Então, a gente às vezes tem um retorno tão grande de uma brincadeira que paga muito mais do que qualquer outro momento que a gente estaria dentro daqueles 10, 15 minutos gastando para fazer uma coisa que a gente achava que tinha mais valor. Sim, e é interessante, talvez a nossa cabeça seja muito de respostas imediatas hoje em dia. E talvez fique assim, mas não vou conseguir ver alguma coisa concreta, né? Talvez isso, um beijo, um abraço, mas ok, eu poderia conseguir isso em outras ocasiões. A nossa mente, ela é muito, muito mesmo do imediatismo. Isso é uma realidade da nossa sociedade, mas é interessante a gente notar que a gente está vendo de forma objetiva um aumento de crianças com problemas relacionados à obesidade, à hipertensão, ao diabetes, relacionados a problemas psiquiátricos como ansiedade e depressão em idades muito novas. E a gente vê que associado a isso, a gente teve toda uma mudança comportamental, de estar menos em casa, de estar menos tempo junto, de estar menos dedicado a esses momentos. As brincadeiras são cada vez
coisas menos estruturadas. A infância já não é mais aquela infância na rua que uma lata virava a roda do carro. Então, é claro que eu tô fazendo uma ponte muito simplista e não estou dizendo que a relação causal está estabelecida, não. Que nem que é única, que né? nem que é única. Mas a gente, talvez, pensando nisso, a gente possa tentar retomar algumas coisas de importância da infância, que hoje em dia já não são tão mais fáceis. Talvez a dificuldade que os nossos avós tiveram foi menor do que a nossa hoje em dia para conseguir brincar com as crianças, mas talvez esse esforço seja pago exatamente com redução de alguns desses indicadores, ainda que individualmente na nossa família, que a gente possa propiciar mais bem-estar e mais felicidade, não só para as crianças, porque eu acho que para a gente, que talvez o que falte na gente é canalizar um pouco para essa seriedade, que não é tão séria assim, que é a brincadeira. Então, para concluir, a gente vai deixar um desafio. 10 minutos. Vocês vão separar 10 minutos do dia para ficar brincando com o filho ou com a criança do convívio de vocês, sem interromper a brincadeira por qualquer outro motivo. E sem pensar em outra coisa. Sem pensar no trabalho, sem pensar que deixou de fazer alguma coisa. Amanhã aumenta para 11, depois de amanhã aumenta para 12, e cada dia mais vocês vão conseguindo perceber o quanto vocês gostam de estar dedicando esse tempo a estar com as crianças. Isso, e de forma bem objetiva, a gente vai deixar também no nosso Instagram, Dia de Pediatra, algumas sugestões de tipos de brincadeiras para cada faixa etária. Vocês vão poder ver no material também. E os materiais, madeira, lã, tudo, algumas indicações de objetos concretos que vocês poderiam ter. Por hoje vai ser isso. Eu agradeço e a gente vai se falando pelas redes sociais. Até o próximo podcast. Tchau, gente. Então a gente se fala daqui a 15 dias com o próximo podcast, que nós não vamos dessa vez dar spoiler do tema.